Olá, gente mais que boa. Tudo bem? Graças a Deus nós vencemos mais uma semana. Hoje é sábado, último dia da semana, e vencemos mais uma etapa, menos uma semana de isolamento social. Nessa semana, usando o Salmo 130 como pano de fundo, nós estamos falando sobre perdão. Perdão que estava presente desde o tempo que o salmista escreveu esse salmo, passando por todas as eras, né, todos os tempos, chegando para nós até hoje e vai se perpetuar até que esse mundo seja transformado em uma nova Jerusalém. Então, é para nós, foi para o salmista, é para nós no nosso tempo e também para todos aqueles que virão. Esse perdão está disponível para todos aqueles que reconhecem que são pecadores, se arrependem e pedem perdão para o nosso Deus. Então é sobre isso que nós estamos falando, né? Desse perdão que chega genuinamente para nós que nos arrependemos. A última estrofe desse salmo é notavelmente extraordinária. Até este ponto, toda a tristeza do salmista estava centrada nele mesmo. Toda a tristeza do pecado, aquilo que ele tinha como arrependimento, a sua oração, a sua fé, a esperança que ele tinha depositado em Deus estava centrada nele mesmo, nele próprio. E nessa última estrofe, que começa no verso 7, né? Nós vemos que depois dele ter encontrado o perdão, ele se volta para aqueles que estão à sua volta, para o seu povo, para o povo de Israel. E aqui ele vai encorajar a Israel a colocar em Deus a esperança daquele povo. É interessante. Por que ele faz isso? É por causa da natureza de Deus. É porque o Senhor nos ama de tal maneira que ele se torna infalível em uma redenção completa. Em outras palavras, o que o salmista quis dizer? O que o salmista encontrou quando confessou o seu pecado e pediu perdão a Deus? Não foi uma experiência, uma experiência assim de qualquer jeito. Não. É algo que qualquer um pode descobrir, pois ela vai estar baseada na natureza de Deus, e essa natureza não muda. Deus é tão perdoador agora como ele sempre foi. E ele sempre será esse Deus perdoador. Portanto, o salmista diz: coloque sua esperança no Senhor. Ó Israel, coloque a esperança no Senhor. E o último verso, verso 8. Que interessante, que promessa maravilhosa ele tem aqui. Ele diz assim: e ele remirá Israel de todas as suas maldades. Nesse estágio do desenrolar histórico de uma revelação progressiva de Deus, o salmista pode não ter entendido exatamente como o perdão poderia ser proporcionado por um Deus que também é justo. E por ser justo, ele também deve agir com justiça em relação ao pecado. Um Deus justo, ele deve punir o pecado, não perdoá-lo. Paulo diz muito bem isso, quando ele ficou dizendo aos romanos, né? Isso fica totalmente claro, até a morte de Jesus, que veio século depois. Veja o que ele fala lá em Romanos 3, versos 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, e por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas olha, mesmo que o salmista não entendesse esses detalhes especificamente, que estava envolvido toda a questão do perdão, ele entendeu muito bem, pois ele mesmo havia experimentado o perdão de Deus
pois o que ele está fazendo aqui é antecipar o dia prometido em que Deus realizaria uma redenção efetiva da penalidade do pecado, que justificaria o perdão que ele já estava dando a todos que confiaram nele e pediram por ele. Veja, ele remirá Israel de todas as suas maldades. Em outra versão, ele mesmo redimirá Israel de todos os seus pecados. Quanto que o salmista entendeu? Eu não sei te precisar isso. Eu não sei responder o quanto o salmista entendeu. Mas, de um modo geral, acho que os antigos entendiam muito mais do que aquilo que nós acreditamos. Mas eu sei que eu posso entender. Porque o trabalho de redenção, a obra de redenção, foi realizado por Cristo Jesus. E isso foi há mais de 2000 anos atrás. Então hoje eu sei da obra redentora do nosso Salvador Jesus Cristo. E porque o significado dessa obra redentora, ela é registrada na palavra de Deus, que foi deixada para nós. E redenção, meus irmãos, significa comprar da escravidão. E foi isso que Jesus fez ao satisfazer as reivindicações da lei contra nós, por sua morte. O castigo do pecado é a morte. Quem pecar deve morrer. Veja lá em Ezequiel 18:4. Mas Jesus levou a morte em nosso lugar. Jesus suportou a punição total da lei para que Deus pudesse nos perdoar livremente e para que nós pudéssemos ser libertados do poder do pecado. Você entende o quão grande é esse evangelho? Será que você consegue entender que o evangelho, isto é, as boas novas de Cristo, é uma grande prova do amor de Deus para com o ser humano? Isto é, para comigo e com você? É a maior verdade que você pode conhecer. Tenha fé nisso. É o maior fato da história. Acredite. E acredite agora. Reconheça o seu pecado. Se arrependa e peça perdão a Deus. E saiba que você obtém o perdão somente através da morte de Cristo. Deus é tão perdoador agora, como ele sempre foi e sempre será. Sempre será o Deus perdoador, porque Deus não muda. Pense nisso e que Deus te abençoe.